Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é um prazer participar novamente com vocês nesse encontro online promovido pela Paixão Global 2030. E a minha oração é que Deus possa guardar e guiar os nossos corações no Senhor Jesus. Iremos nessa oportunidade estudar na palavra de Deus sobre o plantio de igrejas. E o faremos com base na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. E a pergunta que levanto é essa: quais são os elementos essenciais, aqueles que não podem faltar em um processo de plantio de novas igrejas? Estaremos refletindo teológica e praticamente sobre esse assunto, tendo em mente a diversidade de ambientes, o ambiente urbano e rural, nacional e também transcultural. Portanto, leiamos o texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Graças a Deus por sua palavra. Possivelmente a igreja plantada mais rapidamente em todo o Novo Testamento foi iniciada por Paulo e sua equipe justamente em Tessalônica. Ali, como vemos em Atos capítulo 17, o apóstolo pregou a palavra aos sábados na sinagoga e também nas casas e possivelmente também na praça durante a semana. E assim ele o fez por 3 semanas até o nascimento de uma igreja. Alguns exegetas debatem sobre o tempo que Paulo e sua equipe permaneceram em Tessalônica, pois o registro de Atos menciona 3 sábados, o que para alguns seriam 3 a 5 semanas e para outros até 3 meses. Penso que os 3 sábados indicam o tempo total da permanência de Paulo na cidade, pois o texto atrela a evangelização dos judeus com a chegada a Tessalônica, e devido à perseguição, logo depois foram enviados para Bereia. De toda forma, há uma concordância que o tempo de Paulo em Tessalônica foi extremamente curto para o nascimento de uma igreja local. Se nós colocarmos em perspectiva, seria equivalente a uma igreja local enviar um missionário transcultural para uma cidade totalmente ainda não evangelizada. Ele chega ali com a sua equipe e após cerca de 1 mês de chegada, liga para o pastor da sua igreja enviadora, dizendo que o evangelho foi pregado, houve certa perseguição, mas pessoas se converteram e nasceu uma igreja local. Ou seja, foi uma experiência singular e extraordinária no ministério do apóstolo Paulo. Assim, Paulo escreve a primeira carta à igreja em Tessalônica com vários objetivos, e dentre eles um objetivo é esclarecer o que fez aquela igreja nascer. Eu retomo, portanto, a nossa pergunta inicial: quais são os elementos essenciais que não podem faltar no nascimento de uma igreja local? Quais são eles? O primeiro elemento apresentado por Paulo, explicando as vidas transformadas e o nascimento de uma igreja local, é justamente o evangelho, ao que ele chama de o nosso evangelho. Ele diz no texto: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Lembre-se que o Evangelion, as boas novas, na teologia paulina refere-se ao cumprimento da promessa do Messias para todos os povos, Jesus Cristo. E escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, os versículos 1 a 4, ele expõe sobre o conteúdo, o conceito, o significado do Evangelho. Me acompanhem, por favor, também nesse texto, pois é por demais importante para a nossa reflexão nesse momento. Em Romanos capítulo 1, no versículo 1, Paulo diz que foi separado para o Evangelho de Deus. E logo passa, do versículo 2 em diante, a conceituar esse Evangelho. Ele apresenta no versículo 2 que o Evangelho foi por Deus outrora prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. No versículo 3, ele diz que o Evangelho se refere a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, o qual é Filho de Deus e é santo. E ele termina, para não deixar dúvidas sobre a identidade do Evangelho, ele diz assim no fim do versículo 4, a saber,
Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está expondo de maneira claríssima que o Evangelho não é o apóstolo, o Evangelho não é a igreja, mas é Cristo. O Evangelho não é um projeto ou uma simples mensagem, o Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, o leão e o cordeiro, o profeta e a mensagem, o sacerdote e o sacrifício, o rei e o servo. E entendo que na teologia paulina, o Evangelho é Jesus em duas dimensões: a sua identidade, ou seja, quem ele é, e a sua missão, o que ele fez, faz e ainda fará. A sua identidade, Deus encarnado, Salvador dos que creem, Senhor sobre todos, e a sua missão, o que ele fez, sua encarnação, sua cruz, a sua ressurreição, o que ele faz hoje, Senhor sobre os céus e sobre toda a terra, e o que ele ainda fará, a sua vinda, o seu juízo e o seu governo eterno. Que ele, somente ele, seja alvo da nossa adoração. Assim, ao iniciar sua carta aos Tessalonicenses, dizendo que o motivo das conversões foi o Evangelho, é possível que Paulo esteja intencionalmente retirando o foco de si. Provavelmente porque os Tessalonicenses estariam encantados com ele e talvez com as suas palavras, a sua eloquência. De toda forma, é certo que Paulo ensina que o motivo das vidas transformadas e do nascimento daquela igreja não foi a chegada do apóstolo, mas foi a chegada do Evangelho do Senhor Jesus. Não foi a competência humana dos pregadores, mas foi o poder e a graça do nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, eu estou convencido que devemos falar menos sobre nós e mais sobre o Evangelho. Apresentar menos a igreja e mais a palavra de Deus. Destacar menos os nossos líderes e mais o Senhor Jesus. Levantar menos as nossas bandeiras e mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É preciso resgatar uma evangelização cristocêntrica em nossos dias. Observem que proclamar a igreja local, seus programas, espaço e organização, bem como seus líderes, não é pecaminoso, mas não é evangelização. A evangelização se dá quando o Evangelho, quem é Jesus, é apresentado, quem ele é e o que ele fez, faz e ainda fará. O Evangelho é Jesus. Eu creio que um dos maiores equívocos no processo de evangelização é investir tempo e esforço na proclamação de eventos, na proclamação de pessoas, igrejas, e não na comunicação do Evangelho. Lembremos que a comunicação humana, certamente ela gera adesão, mas somente o Evangelho do Senhor Jesus promove real transformação. Eu gosto de mencionar que o Evangelho, ele em relação com a cultura, ele é supracultural, pois define e explica a cultura e não o contrário. É cultural por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história, em seu próprio tempo. O Evangelho também é intercultural, pois junta ao redor do Senhor Jesus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Ele também é multicultural ao ser destinado a todas as culturas da terra, e certamente o Evangelho é transcultural, pois deve ser levado e transmitido de uma cultura para outra cultura pela obra missionária. Por fim, o Evangelho é contracultural, pois encontra o ser humano em sua própria cultura, o confronta e o transforma para a glória do próprio Deus. O Evangelho é Jesus. O segundo elemento essencial destacado por Paulo são as palavras. No texto que lemos, o apóstolo afirma: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. E é bom lembrar aqui que o termo grego logia, traduzido por palavra, se refere nesse contexto à comunicação humana. Portanto, Paulo aqui, ele apresenta duas verdades. Em primeiro lugar, que o fator que fez o Evangelho transformar vidas não é um fator humano ou de simples competência comunicacional. Não foram as palavras humanas que fizeram vidas serem transformadas e uma igreja nascer. E por isso ele completa no verso 5 com a frase, mas sobretudo em poder, explicando que vidas são transformadas pelo poder de Deus e não pela habilidade comunicacional do evangelista.
Mas o tão somente, para tão somente em palavra, indica também que Deus usa as palavras humanas. Assim indica que as palavras fazem parte dessa orquestração de Deus, derramando graça, enviando o seu evangelho e usando o seu povo para que a mensagem seja comunicada. Que essa mensagem santa de Deus, que vem do Senhor, na graça do Senhor, no poder do Senhor, seja comunicada, essa palavra de Deus, a mensagem do evangelho, pela igreja de Deus, a fim de que o povo chamado por Deus seja salvo para a glória do próprio Deus. Se por um lado não está nas palavras humanas o poder para transformar vidas, por outro, Deus usa essas palavras com parte do seu propósito de fazer a verdade conhecida e com seu poder divino mudar corações, fazer nascer igrejas e glorificar o seu próprio nome. Assim, ao pregador do evangelho é bom sempre lembrar que Deus usa as suas palavras. João Calvino, comentando o Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, e compreendendo a grande comissão como sendo dada aos apóstolos e estendida a toda a igreja, ele afirma que o Senhor ordena que os ministros do Evangelho vão para longe com o objetivo de anunciar a doutrina da salvação em todas as partes. E de forma profundamente clara, ele falando sobre a soberania de Deus e a evangelização, Deus usando as palavras humanas, ele diz: embora Deus seja capaz de realizar a sua obra, a obra secreta do seu Santo Espírito, sem quaisquer meios ou assistência, ele também ordenou a pregação externa para ser usada como um meio. Mas para torná-la um meio efetivo e frutífero, ele escreve com o próprio dedo em nossos corações aquelas palavras que ele fala aos nossos ouvidos pela boca de um ser humano. Pela boca de um ser humano. Deus usa as nossas palavras. Portanto, é uma grandíssima responsabilidade aquilo que falamos e aquilo que pregamos. Seja zeloso no preparo da mensagem a ser pregada. Pregue para 3 pessoas como se estivesse pregando para 3.000. Invista tempo na oração, no estudo da palavra, no estudo do contexto onde você pregará a palavra e na comunicação da mensagem. No caso de missionários que devem cruzar fronteiras, aprendendo novas línguas e novas culturas para a comunicação do evangelho, tenha em mente que Deus usa tudo o que aprendemos. Portanto, aprenda bem, invista tempo e energia, pois nossas palavras, se usadas por Deus, podem edificar a muitos, inclusive nossos próprios corações. O terceiro elemento destacado no texto é justamente o poder, pois o evangelho não havia chegado até eles, diz o apóstolo Paulo, tão somente em palavra, mas sobretudo, e há aqui um destaque, mas sobretudo em poder. Ele diz em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Pensemos por alguns minutos sobre o poder. O poder de Deus manifesta o próprio Deus e a sua vontade. Sem o poder de Deus, não há transformação de vida ou transformação de sociedade. A palavra não é compreendida e todo esforço para plantar igrejas é reduzido a formulações estratégicas de ajuntamento e convencimento, sem salvação, sem transformação, apenas corações frustrados. Poder aqui, nesse texto, é tradução da palavra grega dynamis. E eu creio que a melhor definição que eu conheço sobre poder de Deus veio provavelmente de John Knox, reformador, e ele diz que poder é a manifestação de um Deus sempre presente. Que coisa bela, não é verdade? Deus sempre está presente, ele tudo pode, tudo sabe, está em todo lugar, mas às vezes ele se manifesta de maneira extraordinária e de maneira transformacional. Entendemos pela palavra que essa manifestação extraordinária de Deus se dá pelo próprio Evangelho, como nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que maravilha!
Essa realidade possui, como você já pode imaginar, tremendas implicações. Em primeiro lugar, nós podemos nos preparar, realizar cursos e treinamentos de diversas ordens, seguir cuidadosamente cada passo no processo do plantio de igrejas, porém, se Deus não se manifestar, nada verdadeiro acontece. Só o poder de Deus transforma corações de pedra em corações de carne. Só o poder de Deus muda a angustiante história de uma família. Só o poder de Deus junta em amorosa comunhão pessoas tão diferentes. Só o poder de Deus usa o Evangelho para falar aos corações mais incrédulos, ao mesmo tempo que confronta aquele que prega a palavra. Só o poder de Deus faz nascer uma igreja local. Assim eu entendo que esse elemento essencial no nascimento de uma igreja, o poder de Deus, é um chamado à dependência do Senhor. Nós somos convidados a crer, a trabalhar e a aguardar em Deus com paz nos corações. Eu entendo que esse convite não nos faz trabalhar menos, sabendo que os resultados não dependem de nós, mas sim trabalhar mais, pois o poder que transforma o coração do incrédulo é o mesmo que impele o pregador a pregar a palavra de Deus com grande expectativa, se Deus se manifestar. Se Deus se manifestar. Eu me lembro da conversão da primeira pessoa na aldeia que trabalhamos por cerca de 9 anos, entre os Concombas de Gana, no noroeste africano, uma linda aldeia chamada Koni. O seu nome é Meba, um ancião naquela região. Ele era um guardião dos ídolos do seu clã e um líder conhecido em todo aquele território. E ao iniciarmos a proclamação do Evangelho, ele, o Meba, juntamente com outros, ele se opôs à nossa presença, chegando a me seguir aonde eu ia para me contradizer. Ele se tornou bastante inoportuno em várias circunstâncias, pois ele me acompanhava para retrucar, tentando desfazer minhas palavras. Eu me lembro que eu às vezes dizia, por que Deus? E ele gritava, não existe Deus. Eu dizia, Jesus Cristo. Ele falava, não creio em Jesus. Mas eu não tinha consciência que, fazendo isso, me acompanhando nas evangelizações, mesmo se opondo a elas, ele estava se tornando a pessoa mais evangelizada em toda a aldeia. E eu confesso também que minha imaginação missionária, trabalhando em uma aldeia ainda não alcançada pelo Evangelho naquela época, a primeira pessoa que se converteria, iria se converter ao Evangelho possivelmente em nossa presença, enquanto explicávamos o Evangelho. Eu até mesmo imaginava algum momento em que pregávamos a palavra para um grande grupo, ou mesmo no interior das Palhoças para uma pequena família, que Deus agiria e alguém compreenderia o Evangelho e seria resgatado pelo poder de Deus. Mas algo bem diferente aconteceu. Certo dia eu tomava banho no fim da tarde, quando um alvoroço tomou conta da aldeia. Eu terminei rapidamente o banho e vi que todos corriam para o centro daquela comunidade. Eu também segui para lá e percebi que o Meba, aquele senhor, aquele ancião, estava embaixo de uma árvore com uma pequena multidão ao seu redor e ele gritava e pulava. Eu não conseguia ouvir o que ele falava. Comecei a me aproximar, mas eu pensei que tratasse de algum ritual animista, talvez envolvendo até mesmo possessão maligna. Mas me aproximando um pouco mais, percebi que o povo estava também confuso, não sabendo o que de fato estava acontecendo, sem entender realmente o que ele falava, o significado de tudo aquilo. Após alguns minutos, eu vi que Meba estava comovido e gritava na língua concomba limompeu. Ele dizia, concona unhum cocó. Agora eu sei, agora realmente eu sei. O seu filho mais velho, ele segurou em seu braço e perguntou, meu pai, o que você sabe? E Meba repentinamente parou de pular, parou de gritar, olhou ao redor e ele disse, agora eu sei que Deus é poderoso, Ele me ama e será a minha salvação eterna. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho é uma explosão do poder divino. Entrou na mente, no coração e na história daquele homem. Com ele vieram a Cristo toda a sua família, formada por sua esposa e 11 filhos. Nasceu a igreja em Koni. A vantagem de plantar igrejas em lugares onde as famílias são grandes também é essa, não é? Uma família se converte e nasce uma igreja.
E eu fui para casa pensando no que havia acontecido. A primeira pessoa que havia se convertido a Cristo, após ouvir abundantemente o Evangelho em meio a um ambiente de franca oposição, foi transformada por Deus embaixo de uma árvore, sem nenhuma participação externa. Era Deus me ensinando que pessoas se convertem, igrejas nascem pelo seu poder, o poder de Cristo e para a glória de Cristo. É o poder de Deus, a explosão, a manifestação transformacional de Deus. E é por isso que as coisas acontecem. O Espírito Santo é outro elemento relatado por Paulo no plantar da igreja em Tessalônica. É preciso inicialmente afirmar quem é o Espírito Santo. A palavra nos revela que o Espírito Santo é Deus, não é um anjo, uma força, um atributo de Deus, mas o próprio Deus como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Há, portanto, um só Deus que subsiste em três pessoas. Nós lemos em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, que o Espírito Santo é chamado Deus. E em toda a palavra ele se revela como Deus, desde a criação em Gênesis até o juízo final em Apocalipse. O Espírito Santo é Deus. A palavra também nos revela que o Espírito Santo é pessoal. Não é uma força mística, uma ideia ou apenas um significado, mas é Deus pessoal. Vemos na palavra que ele guia, ele conforta, confronta, ele intercede. O Espírito Santo se entristece, dá conselhos e até mesmo mostra o melhor caminho passo a passo. É Deus que se relaciona com o seu povo, como lemos em Atos capítulo 8, versículo 29, quando vemos o Espírito Santo dando conselhos a Filipe, e também em Atos capítulo 15, versículo 28, quando o Espírito Santo orientou os líderes da igreja em uma decisão importante. Ele é Deus e é Deus pessoal. Quanto às funções do Espírito Santo, na palavra elas são muitas e as mais variadas. O Espírito Santo, ele exalta Cristo, capacita a igreja, consola o abatido, distribui dons ao povo de Deus. O Espírito Santo convence o pecador, transforma a vida dos perdidos, ele aviva a igreja, promove a expansão do evangelho e muito mais. Em João capítulo 16, dos versos 7 a 14, vemos com destaque três funções do Espírito Santo: converter o perdido, encorajar a igreja e glorificar a Cristo. Isso é belíssimo. Sua função é clara na conversão do ser humano, conduzindo à convicção, e aqui é uma palavra-chave, convicção, de que ele está perdido e que precisa de Deus, que ele é pecador, está perdido e precisa de Deus. Observem comigo que sem o Espírito Santo, nós podemos compreender que somos moralmente imperfeitos, em nosso linguajar pecadores, mas somente o Espírito Santo nos dá convicção de que estamos perdidos e que nós necessitamos de Deus. Sem a sua ação, a evangelização não passaria de uma proposta humana, de explicações espirituais, de palavras elaboradas, lançadas ao vento, sem público, sem conversões, sem atração a Cristo. Em Lucas 24, Jesus promete enviar-nos um Consolador, que é o Espírito Santo, que viria de maneira permanente sobre a sua igreja, o que bem sabemos que acontece em Atos capítulo 2, durante o Pentecoste. Portanto, a igreja escolhida por Deus antes da fundação do mundo e redimida pelo Senhor desde o Antigo Testamento, seria agora de maneira permanente revestida do poder de Deus. O termo grego usado para consolador é parácletos e significa literalmente estar ao lado ou chamado para acompanhar. É um termo composto, como bem sabemos, por duas partículas, a preposição para, ao lado, e o verbo kaleo, que significa chamar. Portanto, vemos aqui a pessoa do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Cristo, habitando a igreja, vindo para estar ao lado da igreja, encorajando a sua igreja, você e eu, a amar e seguir o Senhor Jesus. E eu entendo que a dependência do poder de Deus, como falamos no ponto anterior, e do Espírito Santo formam um convite à oração.
Se é Deus quem faz tudo acontecer, nós precisamos orar antes, durante e depois de qualquer ação. Se é Deus quem faz a igreja nascer, nós precisamos de mais oração e menos marketing. Nós precisamos orar a Deus. É lindo presenciar uma conversão sincera, movida pelo Espírito Santo de Deus. E é lindo também perceber ao longo dos anos que essa vida que foi transformada continua sendo por Ele transformada em constante santificação, como acontece com você, como acontece comigo, Deus em nós, trabalhando conosco, nos quebrantando e edificando dia a dia as nossas vidas, os nossos corações. Eu me lembro de um amigo ribeirinho com o qual viajei anos atrás. Ele tinha um sério problema de alcoolismo e, devido ao alcoolismo, problemas também de violência familiar. Ele já havia ouvido o Evangelho várias e várias vezes e sempre que ouvia, ele respondia mais ou menos na mesma linha. Ele dizia: de fato, esse alcoolismo tem estragado a minha vida e eu preciso parar de beber. Mas jamais ele falava algo além disso. Mas certo dia, durante uma viagem, conversando um pouco mais sobre o Evangelho, sobre o Senhor Jesus, ele expressou um sincero quebrantamento. Suas palavras mudaram. Agora não eram apenas sobre uma área particular da sua vida, o alcoolismo ou qualquer outra área, mas sim sobre a sua gritante e pessoal necessidade de reconhecer que toda a sua vida havia sido contaminada pelo pecado e pela morte e que precisava desesperadamente de Cristo para ser livre. Naquele dia algo diferente aconteceu e sabemos o que aconteceu. Foi o convencimento. Essa é uma parte da missão do Espírito Santo de Deus entre nós, convencer-nos de quem Cristo é, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, convencer-nos que Cristo é Senhor de nossas vidas e de todo o universo. Nós estamos em boas mãos, convencer-nos que agora pertencemos a Cristo, convencer-nos da nossa necessidade diária de santificação, convencer-nos que nós não estamos sozinhos, o Rei do Universo está conosco todos os dias, todos os dias. Portanto, quando Paulo fala aos Tessalonicenses sobre a ação do Espírito Santo na chegada do Evangelho, ele está se referindo a essa ação de convencimento e transformação que deu luz à Igreja de Cristo naquele lugar, o Espírito Santo de Deus. A clara convicção é outro elemento essencial listado por Paulo no plantar da igreja em Tessalônica, no verso que estamos observando. A palavra grega usada para convicção é pleroforia, e há aqui duas compreensões ligadas a essa expressão. A primeira seria a convicção salvífica, a fé dos redimidos no Senhor Jesus, se referindo a toda a igreja, ou seja, a certeza de que o Evangelho é verdadeiro, essa convicção. A segunda é a convicção ministerial de Paulo e sua equipe durante o tempo que passaram em Tessalônica. E nesse segundo aspecto, pleroforia, plena convicção, seria uma palavra usada para apontar alguém que é movido por uma profunda e pessoal certeza a despeito das circunstâncias adversas. É possível que esse cenário estivesse claro na mente de Paulo e dos Tessalonicenses devido às oposições e perseguições, pois o plantio das igrejas da Macedônia, em Atos 16 e 17, começando por Filipos, depois Tessalônica e logo depois Bereia, aconteceram debaixo de fortíssima oposição e perseguição. Assim, eu creio que Paulo afirmava que, apesar das lutas, ele possuía convicção de que durante aquelas semanas em Tessalônica, ele e a sua equipe possuíam pleroforia, plena certeza de que estavam no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. Se nós ponderarmos sobre os destaques da palavra de Deus no verso 5 até o momento, iremos perceber que os principais elementos, os principais termos apontam para ações divinas. É o Evangelho, o poder de Deus e o Espírito Santo que fazem tudo acontecer. Mesmo as palavras humanas estão submissas ao poder de Deus. Aqui, porém, destaca-se algo que acontece diretamente no coração do homem, que é essa convicção, essa pleroforia.
Sabemos que ela também depende inteiramente de Deus e da graça de Deus, pois se o Senhor não nos der discernimento e certeza, nós não os teremos. Mas a ênfase é humana, a necessidade que você e eu, que nós temos no fim do dia, de ter certeza que nós estamos no lugar certo, na hora certa e fazendo a vontade de Deus. Se as ações do Evangelho, as palavras, o poder de Deus e o Espírito Santo são um convite à dependência e oração, eu creio que Pleiroforia é um convite à busca por direção. Em qualquer ministério, seja pastoral ou missionário, ou qualquer passo no reino de Deus dado por qualquer cristão, nós precisamos da convicção que só Deus dá. O que deve definir a paz em nossos corações não são as lutas ou a ausência de lutas, mas a certeza de que estamos onde Deus nos colocou, no tempo de Deus e fazendo a vontade de Deus. Assim devemos orar antes de planejar, estudar a palavra antes de decidir e ouvir a voz do Senhor antes de seguir em frente. Nós precisamos de plena convicção. O último elemento encontrado no verso 5 é o procedimento. Procedimento de Paulo e da sua equipe em Tessalônica. E procedimento aqui liga-se à atitude, à forma de agir, é o próprio testemunho diário. Ele destaca que esse procedimento era conhecido, ou seja, ele era percebido com os olhos. E esse procedimento indicava a maneira de se comportarem, provavelmente se referindo ao testemunho de amor, de pureza e também de perseverança que ali tiveram. Assim nós temos os 6 elementos essenciais com claro destaque nesse verso 5. O Evangelho, a palavra, o poder, o Espírito Santo, a plena convicção e o procedimento. E o efeito dessas ações de Deus se encontra no verso seguinte, que é no verso 6, em que lemos assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos sendo observados. Nossas ações, palavras, brincadeiras, mesmo silêncio. E é nessa observação que daremos testemunho de uma vida transformada por Cristo ou não. É nessa observação que olharão para o nosso procedimento e entenderão que algo inumano aconteceu em nossa vida, algo que veio de Deus. Palavras sem procedimento não convencem. O que o mundo precisa para conhecer a Cristo é o poder de Deus manifesto em uma igreja que proclama com fidelidade o Evangelho e ao mesmo tempo vive esse Evangelho em sua vida diária. Devemos lembrar que o maior desafio que nós temos não é andar na contramão do mundo, mas na contramão do nosso próprio coração. Procedimento, vidas transformadas, testemunho fiel. E o maior desafio no plantio de igrejas não é se contextualizar ou comunicar o Evangelho, mas sim verdadeiramente amar. É o testemunho, é o procedimento que emana do coração. Parece-me, portanto, que 6 elementos: Evangelho, palavra, poder, Espírito Santo, plena convicção e procedimento formam esse resumo missiológico revelado por Deus ao apóstolo Paulo para nos ensinar sobre a missão de fazer Cristo conhecido debaixo da expectativa de ver pessoas redimidas e transformadas se reunindo em igrejas locais. É um texto maravilhoso. Permitam-me assim partilhar algumas orientações teológicas e práticas sobre o plantio de igrejas à luz da teologia bíblica e com base no texto que temos observado. Eu irei apenas citá-las, fazendo um rápido comentário sobre cada uma. Primeira orientação: assegure que sua vida e missão apontem para a glória de Deus. Se esse é o alvo máximo de nossas vidas, se é o alvo máximo da nossa missão, se Deus não estiver sendo glorificado, nada se aproveita. Nem as grandes realizações ou os projetos mais aplaudidos. Lembre-se que a primeira missão da igreja não é evangelizar, mas é morrer, é chegar ao ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que
que somente Deus seja glorificado em nossas vidas. Se isso não for verdade no que somos e fazemos, nada se aproveita, nada se aproveita. Cuide para não ser aprovado pelos homens e reprovado pelo Senhor. Segunda orientação, entenda que a igreja deve ser dependente só de Deus. E nessa dependência, encanta-se apenas com Deus. É um chamado para não ficarmos nos vitimizando como igreja, porque não temos algum privilégio, ou algumas portas talvez se fecharam. A palavra nos diz que seremos odiados de todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus, e que aqueles que seguem a Cristo serão perseguidos. Nossa esperança é Cristo, nossa mensagem é Cristo, nossa força é Cristo. Temos o suficiente, mais que o suficiente, pois temos a Cristo. Terceira orientação. Ore e envolva outros em oração. O Senhor Jesus nos ensinou que a oração associada à fé promove uma resposta do Pai, como vemos em Mateus capítulo 21, no verso 22. E em Mateus capítulo 17, no verso 21, ele nos lembrou que nos embates mais difíceis no reino de Deus, devemos nos preparar com oração e jejum. O mestre também associou a oração à vida diária com Deus e se entristeceu porque os seus discípulos dormiam quando deveriam estar vigiando. Hudson Taylor, missionário na China, era um homem de oração. Afirma-se que o sol jamais levantou na China por 40 anos sem que ele estivesse de joelhos clamando ao Senhor por aquele país. Que coisa linda, a oração. Calvino, em um capítulo dedicado à oração nas Institutas, ele expunha a necessidade de nos aproximarmos de Deus com humildade, relembrando que Ele é o Criador e nós somos a sua criação. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Expõe também a oração do Pai Nosso, não como uma repetição mágica para mover Deus, mas como um quebrantamento pessoal na presença de Deus. E ele conclui enfatizando que a oração não é um artifício para impor a Deus a nossa vontade, mas para reconhecer a vontade de Deus em nós. Precisamos orar. A quarta orientação. Proclame a Cristo, não a igreja. Precisamos lembrar que um dos maiores erros no plantio de igrejas é tratar o Evangelho como um projeto. O Evangelho não é um projeto, o Evangelho é Cristo. Portanto, Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, faz e fará por nós, ou seja, sua vida e missão é o centro do que devemos comunicar com o nosso testemunho e também com as nossas palavras. Devemos revisar o conteúdo das nossas ações evangelísticas, pois muitos têm migrado da centralidade de Cristo para a centralidade da igreja. É um grande erro que advém de uma equivocada compreensão teológica do Evangelho ou ainda do pragmatismo ministerial. Muitas iniciativas evangelísticas promovem a igreja, seu ambiente de segurança, sua moralidade, a comunhão, além de seu envolvimento social, mas não promovem, não declaram, não proclamam a Cristo. Eu vejo plantadores fazendo prolongadas apologias à igreja para aqueles que ainda não creem e não seguem a Cristo. Eu vejo irmãos falando sobre os seus heróis cristãos, geralmente líderes, influentes e pregadores da palavra, mas expressando muito pouco sobre Jesus. Eu vejo evangelistas contando com sabor suas próprias histórias pessoais, mas não a história de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No processo de plantio de igrejas, proclame a Cristo, não a igreja. Se lhe forem dados apenas 5 minutos, com uma pessoa a qual jamais você encontrará novamente, e se lhe for dada uma oportunidade de evangelizá-la, eu digo, conte a história de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará. Isso é evangelização. Quinta orientação, evangelize de forma abundante e intencional. Igrejas não são plantadas em gabinetes pastorais ou centros de reflexão missiológica. Igrejas são plantadas nas ruas. Igrejas são plantadas
onde o povo está. E nesse cenário, a quantidade e a constância da evangelização torna-se uma ação fundamental no processo de plantio de igrejas. Em um campo missionário, seja culturalmente distinto ou geograficamente próximo, a abundância na evangelização deve ser uma prática constante. A verdade é que nós não sabemos qual semente germinará. Não é isso, meus irmãos e minhas irmãs? Nós não sabemos. Nós devemos lançar as sementes, mas nós não sabemos qual germinará. Se essa, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Portanto, espalhe todas as sementes de forma abundante e intencional em nome do Senhor Jesus. Sexta orientação: invista primeiramente em pessoas, não em estruturas. A primeira pergunta que uma iniciativa de plantio de igrejas deve responder é que tipo de igreja será plantada e não quantas igrejas. Quando o investimento é em pessoas e não em estruturas físicas e contábeis, são priorizadas as ações que levam ao amadurecimento e edificação espiritual, como a partilha da palavra e da oração, bem como o discipulado. São priorizadas também as ações que conduzem ao ajuntamento cultico, um dos mais belos resultados de conversões sinceras que adoram o nome do Senhor Jesus Cristo. Que tipo de igreja será plantada? Uma igreja competitiva e intransigente? Uma igreja acomodada e influenciável? Tenha como alvo ver nascer uma igreja segundo as orientações teológicas da palavra de Deus. Se observarmos a eclesiologia exposta no livro de Atos, bem como nas cartas paulinas, nós perceberemos uma igreja onde 5 marcas são observadas de forma claríssima. A palavra de Deus, palavra, adoração, comunhão, oração e missão. Centrada na palavra e no Senhor da palavra, cuja vida é adorar, exaltar o nome acima de todo nome, com busca intencional por uma comunhão amorosa entre o povo de Deus, regada à oração, com petições e ações de graças, e envolvida com a missão, cumprir a vontade do Senhor com tudo que é e com tudo que tem. Uma igreja com marcas bíblicas. O envolvimento pessoal também gera pontes de oportunidades para salgarmos e iluminarmos a fim de que pessoas sejam amadas e que Deus seja glorificado. E é importante observar isso. Em Lucas, no capítulo 10, ao relatar sobre um sacerdote, um levita e um samaritano caído ao longo do caminho, Jesus fala sobre a falsa religiosidade e sobre o verdadeiro cristianismo. O sacerdote, conhecedor da palavra, e o levita, ministro da adoração a Deus, eles formavam o clero religioso da época. Sua relutância em parar perante um homem caído demonstra muito mais do que mera insensibilidade. Mostra algo terrível. Mostra que é possível ser igreja, conhecer a palavra e se envolver com o ministério e ao mesmo tempo desprezar o desespero humano. O envolvimento cristão no ambiente de desespero humano e suas carências é um grande testemunho do amor de Deus. Devemos entender 3 pontos importantes sobre esse assunto, ou seja, sobre esse envolvimento social. Primeiro, ação social não produz fé, ao contrário, é um resultado da fé. Segundo, ação social se justifica pela necessidade do aflito, não é um balcão de troca pela fé. Terceiro, ação social cria um ambiente propício para que a nossa fé seja percebida e outros sejam atraídos a Cristo, glorificando a Deus, como podemos ler em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sétima orientação: ofereça soluções teológicas e não sociológicas para as perguntas da alma humana. A resposta para a mazela humana é Deus. E esta é uma verdade profunda, fantástica e eterna que pode ser comunicada de forma simples.
Assim, não ofereça soluções sociológicas para os conflitos da alma humana. A raiz do pecado que se espalhou pelo universo e a tudo corrompeu só pode ser destruída pelo Evangelho de Cristo. Não interessa o que mais um plantador de igrejas faça, ele precisa proclamar o Evangelho. Trabalho social, abordagem holística, compreensão cultural jamais irão substituir a clara comunicação do Evangelho ou justificar ali a presença da Igreja do Senhor Jesus. Oitava orientação: tenha uma clara eclesiologia. Um dos maiores desafios no plantio de igrejas é lidar com assuntos eclesiológicos. A ausência de uma clara eclesiologia irá cobrar um preço alto, cedo ou tarde. E esse preço virá em forma de conflitos externos em relação ao vínculo e comunhão entre igrejas e também conflitos internos, normalmente ligados à doutrina e maturidade espiritual da igreja local, da igreja plantada. Por eclesiologia, eu me refiro aos fundamentos teológicos que definem a existência, propósito, estrutura e prática de igrejas locais. Assim, há muitas áreas a serem consideradas na palavra de Deus, envolvendo uma igreja local, e eu creio que em cada fase uma igreja local deve se aprofundar mais e mais em tais áreas. Normalmente consideramos para fins eclesiológicos uma igreja plantada em 3 fases. A fase pioneira, no início, de desenvolvimento e logo depois ao fim de maturidade. E eu creio que um dos erros cometidos por plantadores é não iniciar a reflexão eclesiológica já na fase pioneira. Como mencionei, há diversas áreas a serem consideradas, mas entendo que 4 são essenciais, sobre as quais é preciso ter uma clara eclesiologia. Eu destaco a adoração cultica, os sacramentos, o governo e a doutrina. Se houver clareza desde a fase pioneira sobre essas 4 áreas eclesiológicas, há bons motivos para crer que a igreja irá amadurecer sem grandes conflitos internos e externos também. 9ª orientação: inicie logo os ajuntamentos culticos. Não espere um grande número de convertidos a Cristo antes de iniciar os ajuntamentos. Com 4 ou 5 pessoas, inicie. Algo diferente acontece quando 2 ou 3 se juntam em uma região, em um local, para adorar o nome do Senhor Jesus. E associado a esse ponto, uma rápida palavra para plantadores, especialmente naquela fase pioneira, naquela fase inicial. Pregue para 3 pessoas como se estivesse pregando para 3.000. Eu creio que um dos maiores erros dos plantadores é não se preparar bem para o culto, a exposição da palavra de Deus, porque se trata de um grupo bem pequeno, um grupo ainda incipiente de pessoas. E é justamente ali que você deve se esmerar para que a igreja cresça de forma sólida na palavra do Senhor. 10ª e última orientação: assegure-se da motivação. Como já falado, a motivação é a glória de Deus. A glória de Deus. E podemos aqui particularizar. A razão para você se envolver com o plantio de uma igreja local é a exaltação do nome do Senhor Jesus. E nessa medida, nós devemos procurar evitar alguns erros. E um deles é tratar o plantio de igrejas de forma empresarial. Igreja não é empresa. Assim, seus valores e práticas não devem ser empresariais. O plantio de igrejas é um processo nascido no desejo de Deus, guiado por Deus, os valores de Deus e também para a glória de Deus. Isso não significa que uma igreja local não necessite de boa gestão. Necessita. Gerir bem uma igreja é parte da responsabilidade de seus líderes. Mas o trato empresarial produz vários efeitos nocivos. Um deles é descentralizar a palavra de Deus. Notem que à medida que o gerenciamento empresarial acontece, decisões passam a ser tomadas com base em critérios de sucesso e lucro, e não em fundamentos bíblicos.
Se a filial de uma empresa está produzindo prejuízo em anos consecutivos, é normal o procedimento de fechá-la. Mas se uma congregação ligada a uma igreja local não tem crescido e enfrenta sérios problemas em anos consecutivos, o fundamento bíblico não é de desistência, mas de cuidado espiritual e fortalecimento no Senhor Jesus. Se um gerente de uma empresa é surpreendido roubando do seu caixa, é imediatamente despedido, mas se um líder de uma igreja local é surpreendido no pecado, o fundamento bíblico não é de abandono, mas de repreensão, de ensino que tenha como alvo o quebrantamento e a restauração. Igrejas e empresas são por natureza diferentes. Outro efeito nocivo é o pragmatismo. Empresas em geral são feitas para competir, ganhar, para crescer, se destacar. Igrejas são formadas por cristãos que, por essência, são chamados para morrer, abrir mão, para amar o inimigo, andar a segunda milha. A natureza da igreja como corpo de Cristo está ligada ao sacrifício e à morte. Nós não nascemos para sermos os melhores e maiores. Nós nascemos para sermos servos redimidos no Senhor Jesus. O pragmatismo pode ser medido de diversas formas e uma delas é a competição. Talvez uma das raízes pecaminosas mais visíveis no meio evangélico seja a competitividade ativa, aquela em que, além do anseio por andar mais rápido, chegando em primeiro lugar, luta-se também para que o outro ande mais devagar, utilizando para tal críticas e muitas vezes até mesmo perseguições. O primeiro erro, portanto, é tratar o plantio de igrejas de forma empresarial. O segundo erro é tratar o plantio de igrejas como um projeto individual. Esse é um outro erro também observado, infelizmente, comumente. O plantador de igrejas deve se envolver pessoalmente com seu ministério, bem sabemos. Boa parte de sua vida se encontra ali e para isso o Senhor o chamou. Porém, plantar igrejas não é um projeto individual para si, mas sim o cumprimento da direção de Deus, para Ele. Plantar a igreja dos seus sonhos, uma igreja para si, que possa acomodá-lo, que possa satisfazê-lo ao longo dos anos, é um dos perigos na vida de plantadores e de pastores. O alvo, mesmo que escondido sob um bom projeto com palavras teológicas e toques de espiritualidade, construir um ministério que lhe dê segurança pessoal e o satisfaça. Essa atitude compromete sua vida, compromete suas convicções e compromete também o seu ministério. A igreja de Deus, vem de Deus, vive para Deus, portanto plante igrejas para Ele e a sua glória. Não se sinta dono ou tutor da igreja, pois essas são prerrogativas de Cristo e do Espírito Santo. Concentre-se no ministério chamado do Senhor e tenha em mente que Ele pode dirigir a sua vida, os seus passos para outro lugar a qualquer momento, o que Ele faz com frequência. E se isso acontecer, dê glória a Deus. Gostaria assim de concluir, e eu concluo com uma imagem. Durante o seu ministério, o reformador João Calvino transformou Genebra, sua cidade, em um centro de plantio de igrejas. Havia ali 38 oficinas tipográficas, como pequenas gráficas, para a impressão da Bíblia e folhetos apologéticos de evangelização, distribuídos não apenas pela cidade, mas por toda a Europa. Calvino promoveu a pregação intencional do Evangelho e o plantio de igrejas, sobretudo na França, mas também em vários outros países da Europa e mesmo na América do Sul, no Brasil, com o envio dos huguenotes. Entre 1553 e 1562, a Igreja Reformada de Genebra enviou para a França centenas de missionários, chegando a organizar cerca de 2.000 igrejas com 2.000 escolas confessionais em todo o país, um país naquela época com uma população de cerca de 3 milhões de pessoas. Foi um avivamento teológico, um avivamento espiritual e um avivamento missionário. Apenas no ano de 1561
foram enviados para a França 142 missionários genebrinos. Bem, sabemos do declínio do conhecimento e compromisso com o Evangelho nesses lugares, em nossa geração, mas são regiões que experimentaram um avivamento teológico e missionário nos séculos XVI, XVII e XVIII. O meu destaque, porém, é apenas sobre uma imagem que representou boa parte dessas iniciativas. A partir de 1540, João Calvino passou a usar um selo, um símbolo, para selar as suas cartas. Era a figura de uma mão segurando um coração. E ao redor havia uma frase em latim: Cor meum ofero Domini prompt et sincere. O meu coração ofereço Senhor, pronto e sincero. Assim ele selava suas cartas pessoais, seus tratados teológicos, até mesmo seus documentos governamentais. Esse selo chegou até a Holanda, se espalhou por toda a Europa, e já no século XVI era reproduzido por pastores e teólogos, inclusive pelos cristãos em suas casas. Até mesmo em toalhas de mesa, esse símbolo era bordado, prompt et sincere, pronto e sincero, tornou-se assim um lema. Missão e piedade não eram conceitos distintos, e parece-me que essa teologia impregnou a mente de inúmeros pastores, missionários e teólogos naquela época, bem como um grande número de cristãos, um chamado a ser e fazer, não apenas por pura obediência ou necessidade, mas a partir de um coração verdadeiramente quebrantado. Que seja essa também a nossa oração sincera. O meu coração a Ti ofereço, Senhor, pronto e sincero. Que Deus os abençoe.